meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nossa atividade é muito legal. Hoje nós iremos fazer as posições de yoga. Mas para que a yoga serve? A yoga nos ajuda a melhorar o nosso alongamento, a fortalecer os nossos músculos e relaxar a nossa mente e o nosso corpo. Vamos lá? Todo mundo fazendo junto com a tia Cecília.